Olá, bem-vindo ao Destaque ONU News, edição especial. Nosso convidado hoje é Antônio Vitorino, diretor-geral da Organização Internacional para Migrações, OIM. Ele veio a Nova York para participar do Diálogo Internacional sobre Migração 2023, sobre mobilidade humana em apoio aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Antônio Vitorino, seja bem-vindo ao ONU News em português. Que alegria tê-lo aqui. Muito obrigado, Mónica. Muito gosto. O prazer é todo nosso. A gente começa com o seu recado aos países membros sobre essa necessidade de mais mobilidade quando muitos países estão fechando as portas para os migrantes. As migrações são um fenómeno humano, historicamente, e vão continuar. E têm um contributo positivo tanto para as sociedades de acolhimento como para as sociedades de origem. O que é preciso é que a migração seja regular, ordeira e segura, como se diz no Pacto Mundial adotado pela Assembleia Geral das Nações Unidas. Nós pensamos que a maior violação dos direitos humanos é o tráfico de seres humanos, a imigração irregular, mas para combater melhor o tráfico e a imigração irregular é preciso que haja canais de imigração regular. E os países de destino têm necessidades de mão de obra. Muitos deles são países envelhecidos. E por isso é preciso combinar as capacidades e as potencialidades dos migrantes com as necessidades dos países de acolhimento. E como convencer esses países que ainda hesitam? Em primeiro lugar, fazendo a advocacia sobre os benefícios da migração. Em segundo lugar, focando-nos na integração. A integração dos migrantes nas sociedades de acolhimento não é um processo fácil. É um processo que exige a vontade dos próprios migrantes, claro está, mas também a vontade das comunidades de acolhimento. Políticas públicas de acesso aos serviços sociais, à educação, à saúde, à proteção social, ao alojamento. São políticas exigentes, mas são políticas que podem contribuir para o reforço da coesão social das comunidades de acolhimento, mais diversas, mas ao mesmo tempo mais solidárias. Um outro ponto importante é essa ligação que existe entre migrante e mudança climática, ou migrantes e mudança climática. Cada vez mais, por causa de desastres naturais, migrantes e deslocados internos estão sendo produzidos. Como convencer esses países a a tomar uma medida efetiva, além, claro, de implementar uma ação climática? O que nós vemos hoje em dia em todo o lado, em todas as geografias, é que os fenómenos de desastre natural são mais frequentes e mais intensos. Recentemente tivemos em Moçambique, por exemplo, a tempestade tropical Freddy, que foi a de mais longa duração na história e que atingiu as zonas terrestres duas vezes. Atingiu, saiu e depois voltou. No espaço de 15 dias. No espaço de poucos dias. Portanto, isto prova que há cada vez mais pessoas a serem forçadas a deslocarem-se pelos impactos das alterações climáticas. E o que essas pessoas precisam é de duas coisas fundamentalmente. A primeira, serem apoiadas para se adaptarem às alterações climáticas, para adaptarem as suas vidas cotidianas, as suas produções agrícolas, a alterações climáticas, à falta de água, que é hoje o grande problema, e a construírem a sua própria resiliência para que possam permanecer o mais possível nas zonas de origem. Mas a segunda questão é que quando elas são forçadas a deslocar-se, têm que ser apoiadas, assistência humanitária, quando se deslocam e, sobretudo, apoiadas para encontrarem soluções alternativas nos sítios para onde vão. Antônio Vitorino, se a gente parar para pensar na história da humanidade, desde os seus primórdios, é uma história de movimentos de pessoas, né? De migração, que a gente conhece hoje como migração. Eu gostaria de perguntar ao senhor como é que os migrantes podem contribuir e estão contribuindo para o desenvolvimento desses países que eles escolhem para viver. Mas por que, apesar disso, ainda se tem uma percepção de que o migrante é um fardo? Olha, em primeiro lugar, tem toda a razão. Infelizmente, as percepções não coincidem com as realidades. As realidades são que os migrantes dão um contributo não só para o desenvolvimento dos países de acolhimento, enquanto consumidores, enquanto contribuintes, pagam taxas, pagam impostos, quando a imigração é regular, legal, ordeira e segura. Correto. Mas são também inovadores, são empreendedores, são pessoas que têm uma grande vontade de vencer num ambiente que lhes é, muitas vezes, desconhecido. Mas a percepção é de que eles são um fardo para as comunidades de acolhimento. Isso não é verdade do ponto de vista estatístico, do ponto de vista dos dados económicos, mas obviamente há aí sempre alguma tensão identitária que tem que ser superada através da pedagogia e da demonstração do contributo que os migrantes dão. Mas há um outro aspecto que eu gostava de sublinhar. É o contributo dos imigrantes para o desenvolvimento dos próprios países de origem. Porque através das remessas, e há 750 mil milhões de dólares
por ano. Ou 750 bilhões, né? De Quer dizer, bilhões incrível, na né? outra versão. Não, claro, exato. Que são transferidos pelos imigrantes. É. E estes 750 bilhões são mais do que a ajuda direta ao desenvolvimento. Verdade. E que o investimento direto estrangeiro nos países em desenvolvimento. Isso significa que os imigrantes são também uma fonte de desenvolvimento dos seus próprios países de origem. E continuam contribuindo para os países de origem e para os países de destino. Exatamente. Quer dizer, um ganha-ganha, né? Agora, uma curiosidade. Quando o imigrante trabalha um pouco nesse país, um pouco naquele país, na hora da aposentadoria ou da reforma, quem paga a conta? É uma bela pergunta. Devo dizer que para isso é necessário haver acordos laborais bilaterais, que exatamente prevê a possibilidade da transferência de contribuições acumuladas. Mas ainda são poucos e é preciso trabalhar mais. É preciso ampliar o número de acordos bilaterais e, sobretudo, vê-los também em regiões, por regiões. Acordos multilaterais que permitam que trabalhadores de um país, migrantes, que se concentram noutro país ou noutra região, possam aproveitar as contribuições que fazem para a segurança social quando chegar à sua idade de reforma. Isso é o mínimo de dignidade que nós temos que garantir aos imigrantes que trabalham, que dão o seu contributo positivo e que depois, quando chega à idade de descansarem, também têm que ser protegidos. E esse debate já está acontecendo, diretor-geral? Nós já iniciamos esse debate com várias regiões do mundo. Temos que contar com a participação dos países, mas também das organizações regionais, que têm um papel muito importante nesta matéria. E a gente já poderia contar com algum resultado, algum começo de progresso para os próximos anos? A nossa experiência nas Nações Unidas é que é muito perigoso comprometermos com calendários. Agora, o que eu acho é que a necessidade no terreno vai impor a necessidade de encontrar uma solução. Quer dizer, o debate já começou, Já isso que é o mais começou. importante. Agora, por último, antes das suas considerações finais, eu gostaria de perguntar ao senhor, se o senhor pudesse me dar, enfim, uma ideia do que está sendo feito ou que pode ser feito ainda melhor sobre esses naufrágios, diretor-geral, infelizmente tão frequentes que têm acontecido em várias partes do mundo, a gente tem que dizer. E claro, nós sabemos dos que ocorrem na Europa, com bastante frequência, desse movimento que vem de migrantes da África e de outras regiões. O que está faltando? O Pacto Global, a gente sabe que não é vinculativo juridicamente, tudo bem, mas ele está sendo mal aproveitado? Eu acho que a declaração de progresso da aplicação do Pacto Mundial, que foi aprovada aqui em Nova Iorque em maio do ano passado, põe exatamente o dedo nessa ferida e diz que é necessário que os Estados se coordenem para garantir as operações de busca e salvamento necessárias para que esses naufrágios não sucedam e para que haja previsibilidade nos portos de desembarque, onde os migrantes, uma vez salvos dos naufrágios ou das probabilidades de um naufrágio, possam ser desembarcados. Infelizmente, os números que nós vemos é que as mortes por causa de naufrágio estão a subir no Mediterrâneo, mas também aqui no Mar das Caraíbas ou no Golfo de Aden. Isto significa que é uma responsabilidade de toda a comunidade internacional, não só dos países costeiros, que estão mais expostos geograficamente, mas de toda a comunidade internacional para encontrar soluções, porque uma vida perdida é um drama. E já que é a sua primeira entrevista aqui para a ONU News em português, aqui no nosso estúdio, eu vou deixar então esse espaço para suas considerações finais, diretor-geral da OIM, Antônio Vitorino. Eu diria apenas que tenho muito gosto em estar aqui por passar a mensagem da importância das migrações no mundo atual. Migrações regulares, ordeiras e seguras, como as Nações Unidas as defendem, mas que elas são também um instrumento de desenvolvimento do mundo. E, portanto, a minha expectativa é de que certas narrativas mais negativas possam ser ultrapassadas pela evidência dos muitos factos positivos ligados à imigração. E que o bom exemplo prevaleça. Muito obrigada, Antônio Vitorino. Muito obrigada pela sua entrevista à ONU News em português.